Então, prazer ter a Marina com a gente. A gente, de fato, tem uma colaboração já com a USP de São Paulo, com a Cíntia de Oliveira, através da análise topológica do Estado. Então, esperamos ainda que isso seja outro caminho de futura colaboração. Se vocês estão interessados, a Marina também acho que está disponível, congelou, espero que não. Sim, porque é. Então, Marina, pode começar. Bom, obrigada, gente. Obrigada aí pelo convite. Vocês me ouvem bem? É que eu não consigo ver as pessoas, então, se alguém tiver dúvida ou coisa assim, vocês falem que eu acho que eu ouço. Volume, está tudo bem. Sim, pode ir. Beleza. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre otimização. Na verdade, o Renan, acho que falou com vocês um pouco sobre como que a gente resolve esse tipo de problema e tal. E a ideia agora era fazer alguns casos de modelagem especificamente, tá? Então, a minha ideia era assim, hoje eu vou começar com um problema bem simplesinho para a gente tentar modelar aqui. Depois a gente passa para um pouco mais complicado, e aí eu vou deixar um para vocês pensarem e a gente resolve junto na quinta-feira, tá certo? Qualquer coisa vocês vão me parando, tá bom? E aí, então, eu vou começar todos os problemas que eu vou pôr aqui. Esses problemas que eu vou pôr hoje não são problemas com os quais eu trabalho, em geral. O primeiro é mais um exemplo mesmo. Pode falar um pouco mais alto, Mariana? Deixa eu ver se eu consigo aumentar o microfone aqui. E aí, fica melhor assim? Ou tá igual? Espera, onde é que é no meu computador? Você sabe aqui no computador onde? Sim, parece que sim. Espera, onde? Espera. Momento. Mouse. Isso. Fala. Testando. Dá para ouvir? Igual. Ok, bom, tá bom. Vamos lá. Eu tento falar mais alto, é que eu não consigo falar muito mais alto. Tá bom. Então, assim, esses problemas que eu vou falar hoje não são problemas com os quais eu trabalho em geral, tá? É só para vocês terem uma ideia do que dá para fazer. Os problemas que eu vou falar na quinta-feira, sim, são problemas com os quais eu trabalho, tá? Então, começando, só recapitulando, eu imagino que o Renan tenha falado coisas desse tipo para vocês, mas deixa eu só retomar, porque a gente vai usar isso bastante. Então, o que acontece? Quando a gente está resolvendo um problema de otimização, quando a gente vai escrever um modelo de otimização, o que a gente quer é otimizar alguma coisa. Então, na verdade, o que a gente quer é minimizar ou maximizar uma função, geralmente é uma função de Rn em R, sujeito a ter algumas restrições nas variáveis, tá certo? Então, geralmente a gente vai chamar de x o vetor das variáveis que a gente tem, a gente chama de variáveis de decisão, porque a gente quer decidir alguma coisa. F vai ser a nossa função objetivo, que vai ser a função que vai ser minimizada ou maximizada. E G vai ser um vetor aí de restrições, tá certo? Então, os nossos problemas de otimização, eles sempre vão ter... Opa, peraí. Sempre vão ter essa cara, assim, eu vou minimizar uma função sujeita a um conjunto de restrições. Essas restrições podem ser de igualdade, podem ser de desigualdade, a função objetivo e as restrições podem ser lineares, podem ser não lineares, a gente pode ter restrições de que as variáveis têm que ser inteiras, pode ter restrições de que elas podem ser reais, você pode ter funções aqui que são diferenciáveis, que não são diferenciáveis, convexas, não convexas. Então, dependendo dessas características, você tem conjuntos diferentes de formas de resolver os problemas, tá? Então, nessas duas aulas de hoje, de quinta, eu vou falar especificamente de problemas que são lineares, então, tanto a função objetivo f como as restrições GI vão ser todas lineares, e, em alguns casos, eu vou ter variáveis que
tem um conjunto discreto ali. Então, eu vou ter variáveis ou que só podem valer 0 ou 1, ou que podem assumir valores inteiros. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama, quando é tudo linear, a gente chama de problema de otimização linear. E quando tiver variáveis que são ou inteiras ou assumem um conjunto discreto de valores, a gente chama de otimização linear inteira ou inteira mista, se você tiver variáveis tanto contínuas como discretas. Tá? Mas isso a gente vai falando no meio do caminho. Bom, isso aqui é o que eu acabei de falar. Então, o primeiro probleminha, que é um problema bem simplesinho, só para vocês entenderem o que a gente está fazendo, é o seguinte. Imagina que você vai querer montar um prato de arroz e feijão. Tá? Simples assim. Só que quando eu vou montar esse prato de arroz e feijão, o que eu vou querer garantir é que eu tenha um mínimo de valores nutricionais ali. Então, o que eu escolhi aqui é o seguinte, eu vou querer ter, quando eu monto esse prato de arroz e feijão, eu vou querer escolher quanto eu ponho de arroz, quanto eu ponho de feijão, mas eu quero que nessa mistura do arroz e feijão tenha um mínimo de carboidrato, um mínimo de proteína e um mínimo de fibras. Tá certo? Então, procurando por aí, tipo, na internet, eu vi que se você tem uma dieta de 2.000 calorias, a pessoa precisa consumir mais ou menos 300 gramas de carboidrato, 75 gramas de proteína e 25 de fibras por dia. Tá certo? Então, o que eu fiz? Eu vou fazer que eu quero montar o meu prato, como eu vou fazer um prato do almoço, que em geral é a refeição mais assim, reforçada do dia, digamos assim, pelo menos no Brasil, eu vou fazer um prato que me garanta que eu tenha pelo menos 200 gramas de carboidrato, 40 gramas de proteína e 15 gramas de fibra. Tudo bem? Então, o que eu quero saber é quanto eu ponho de arroz e feijão para garantir essas coisas. Além disso, eu tenho que saber, olhando na tabela nutricional, eu tenho que saber quanto que para cada tanto de feijão, quanto que eu tenho de carboidrato, de proteína e de fibra, senão eu não consigo fazer essa conta. Então, se você olhar lá naquela tabelinha que tem atrás, assim, do saco de feijão, do saco de arroz, o feijão preto, cru, sem tempero, sem cozinhar, sem nada assim, ele tem, para cada 100 gramas de feijão, ele tem mais ou menos 60 gramas de carboidrato, 20 gramas de proteína e 22 gramas de fibras. Tá certo? Então, 60% do feijão é carboidrato, 20% é proteína, 22% é fibra. Tá? E se a gente olhar para o arroz, eu peguei o arroz branco, normal, agulhinha, sem tempero, cru também. Eu olhei essas mesmas características. Então, se você olhar lá na tabelinha, a cada 100 gramas de arroz, você tem 80 gramas de carboidrato, 7 gramas de proteína e 2 gramas de fibras. Tá? Então, 80% do arroz é carboidrato, 7% é proteína e 2% é fibra. Tá certo? Aí, o que eu quero fazer? Eu quero montar... bom, eu tenho que saber quanto custa também. Quando eu tinha olhado isso aqui, foi acho que no fim do ano passado, não sei, o quilo do feijão estava R$10 e o do arroz estava 4. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero montar esse prato com arroz e com feijão, garantindo que eu tenho o mínimo de carboidrato, de fibra e de proteína, só que eu quero achar o menor custo possível. Tudo bem? Qual é o modelo que eu quero fazer? Tranquilo? Por enquanto? Sim? Então, tá bom. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente faz é decidir quais são as variáveis do nosso problema. Então, como eu estou querendo descobrir quanto de arroz e quanto de feijão eu vou usar, a minha variável vai dizer, eu vou ter uma variável que diz quanto eu uso de arroz e uma quanto eu uso de feijão, tá certo? Então, eu vou chamar de XF a quantidade de feijão e XA a quantidade de arroz. Eu vou fazer tudo em gramas, porque como todos os meus dados estão por gramas, eu tenho o preço por grama, eu tenho o quanto de proteína por grama, tudo mais, então eu vou fazer tudo em gramas, tá? Então, eu tenho as minhas variáveis XF, que vai me dizer quantos gramas de feijão eu vou usar, XA, quantos gramas de arroz. Tá? E aí eu quero decidir qual vai ser o valor dessas minhas variáveis no final das contas. Aí a gente precisa calcular, então, qual é o custo, porque isso é o que eu vou ter, que é isso que eu quero minimizar, e eu preciso ter restrições para garantir aquela quantidade mínima de proteína, de carboidrato e de fibra, certo?
Então, para eu calcular o custo, eu já tinha visto lá que eu gasto era R$10 o quilo do feijão. Então, para cada grama de feijão, eu gasto 1 centavo. Então, se eu multiplicar a quantidade de feijão que eu pegar por 1 centavo, vai me dar o custo do feijão. O arroz, ele custava era R$4 o quilo, então ele dá R$0,004 por grama de arroz. Então, a função que eu quero minimizar, a minha função objetiva, vai ser essa daqui. Isso aqui me dá o preço que eu vou ter, dado que eu escolhi XF gramas de feijão, XA gramas de arroz, esse é o custo do meu prato. Tá certo? Então, essa é a função que eu vou minimizar. Então, agora que eu já sei a função que eu vou minimizar, eu preciso montar as minhas restrições, certo? Então, as restrições, bom, a gente começa vamos começar pelos carboidratos, e depois pela proteína, e depois para a fibra, mas, na verdade, as restrições vão ser bem parecidas, tá? Então, começando pelo carboidrato, a gente já sabe que 60% do feijão é carboidrato e 80% do arroz também é carboidrato, tá certo? Então, como o XF é a quantidade de feijão que eu estou usando e o XA vai ser a quantidade de arroz, o que a gente faz? Se eu multiplicar o XF por 0,6, eu vou ter quantos gramas de carboidrato eu estou usando. E se eu multiplicar a quantidade de arroz por 0,8, porque 80% do arroz é carboidrato, eu vou ter a quantidade de carboidrato que o arroz está me dando nessa conta. Como eu quero ter pelo menos 200 gramas de carboidrato, eu preciso que isso aqui aconteça. Então, esse termo vai me dar quanto de carboidrato vem do feijão, essa parte é quanto vem do arroz, e somando os dois tem que dar pelo menos 200 gramas. Tudo bem? Tá tranquilo? Certo. Para a proteína, a gente vai usar o mesmo raciocínio. Tá? Então, a gente tem lá qual a porcentagem de proteína no arroz e no feijão, e a gente vai fazer exatamente a mesma conta. Então, 20% do feijão é proteína. Então, quando eu multiplico 0,2 pelo XF, vai me dar quanto de proteína o feijão me dá. E 7% do arroz é proteína, então, multiplicando a quantidade de arroz por 0,07, vai me dar quanto de proteína o arroz dá. Somando os dois, tem que dar pelo menos 40. E para as fibras, mesma coisa. 22% do feijão é fibra, 2% do arroz é fibra. Se eu fizer essa continha, preciso garantir que eu tenha pelo menos 15 gramas de fibra. Tá certo? Outra coisa que a gente precisa garantir, que é meio óbvio, mas tem que estar no modelo, é que a quantidade de feijão e a quantidade de arroz tem que ser positivas, né? Não adianta eu falar que eu vou pegar menos 3 quilos de arroz ou coisa do tipo. Eu preciso ter uma quantidade positiva, tanto de arroz como de feijão. Então, o meu modelo, no fim das contas, ele vai ter essa cara aqui. Eu vou minimizar aquele custo que eu calculei, garantindo a quantidade mínima de carboidrato, a quantidade mínima de proteína, a quantidade mínima de fibra e falando que quanto eu pego de arroz e feijão tem que ser maior ou igual que zero. Tudo bem? Então, esse é o problema de otimização linear. Todas as funções são lineares, tá certo? Esse é o problema que a gente quer resolver. Tranquilo? Então, o Renan deve ter comentado com vocês que a gente tem técnicas para resolver esse tipo de problema, que existe um método famoso que chama simplex, existem outros, existem métodos de pontos interiores e tudo mais. Mas, nesse caso específico, a gente tem duas variáveis só. Isso aqui não vai acontecer na vida real, tá, gente? Tipo, nunca você vai ter duas variáveis no seu problema. Geralmente você vai ter, sei lá, 2.000 variáveis. Mas, nesse caso, como é um exemplo simples, tem duas variáveis só. E aí, como tem duas variáveis só, a gente consegue achar a solução do nosso problema fazendo um desenho. Tá? Então, como que a gente, só de curiosidade, como que a gente resolveria esse problema? A gente vem aqui e desenha cada uma das restrições. Então, eu coloquei no eixo X o XF, que seria o feijão. No eixo Y ficou o XA, que é o arroz. E aí a gente simplesmente desenha as restrições. Então, por exemplo, essa primeira restrição aqui, se eu pegasse essa restrição na igualdade, ia dar essa retinha. Opa, eu desenhei aqui no GeoGebra, ia dar essa retinha aqui. Como eu estou querendo pontos que satisfaçam essa desigualdade, eu estou interessada nos pontos que estão em cima da reta ou para cima. Tá certo? Então, toda essa região azul são pontos que satisfazem essa restrição aqui. Tá?
Aí eu vou lá e desenho a próxima restrição, a restrição que tratava das proteínas. Então, é essa restrição aqui. Então, quando eu desenho a reta, quando isso aqui está na igualdade, eu vou ter essa retinha aqui. Como eu estou interessado em pontos em que isso aqui é maior ou igual que 40, eu vou pegar pontos nessa reta ou para a direita. E eu quero satisfazer as duas restrições, né? Então, por enquanto, os pontos que satisfazem as duas restrições é essa região aqui azul mais escura, assim. Tá certo? Aí a gente desenha a terceira restrição, que tem a ver com as fibras, vai dar essa reta aqui, todo mundo que está nessa reta e para a direita também. Preciso dizer que todo mundo, o XF tem que ser maior ou igual que zero, então eu quero todo mundo que está na parte dessa reta vertical para a direita, e o XA tem que ser todo mundo maior que zero, então tem que estar para cima. Então, o nosso conjunto viável vai ser esse conjunto de pontos aqui que está na região mais azul escurona aqui, que é a intersecção de todas elas. Tudo bem? Então, qualquer ponto ali satisfaz todas as minhas restrições. Só que eu não quero qualquer ponto, né? Eu quero o ponto que minimize aquela minha função. Então, como que eu faço para minimizar a minha função? Um jeito fácil de fazer é o quê? Você desenha as curvas de nível da função. Lembra que a função era linear? As curvas de nível vão ser retinhas. Então, se você desenhar as retinhas, ó, tem uma retinha aqui mais vermelha, uma mais amarela e uma preta, sei lá. Essas curvas de nível, conforme eu estou indo da vermelha para a amarela, da amarela para a preta, a função está diminuindo de valor. Tá? E aí, o que acontece? Desculpa, ela está aumentando de valor. Só que o que acontece? Eu quero pegar pontos que estejam na minha região viável, ou seja, na parte azul mais escurona, que tem o menor valor de função possível. Então, assim, a vermelha teria um valor menor do que a amarela. Só que a vermelha está pegando pontos da minha região viável que não são pontos da região viável, está pegando pontos que não satisfazem todas as restrições. A amarela também, ó, ela tem um valor um pouquinho pior, mas ela também não satisfaz todas as restrições. Já a pretinha, não vai dar para ver direito aqui, mas ela está pegando exatamente o pontinho aqui onde todas as restrições são satisfeitas. Tá? Então, se você vai andando com a sua função objetivo para lá, ela vai aumentando de valor, só que eu quero pegar o menor valor que fique dentro da minha região viável. Então, o menor valor vai ser dado por esse pontinho aqui, que se você vai lá e faz a conta, o XF, que é quanto de feijão eu pego, vai dar mais ou menos 152 gramas e meia, e o arroz vai dar mais ou menos 135 gramas e meia. Tá? Então, se eu pegar essa quantidade de feijão e essa quantidade de arroz, eu vou ter um custo total de R$ 2,07, e eu vou satisfazer tanto a quantidade mínima de carboidrato, como a de proteína, como a de fibra. Deu para entender qual que é o espírito da coisa aqui? Alguém tem dúvidas? Comentários? Tudo bem, tudo bem. Tranquilo? Esse é o mais simplesão, assim, tipo, que só tem duas variáveis, tá tudo bonitinho. Então, esse problema aqui, existem outros problemas que você pode modelar de um jeito parecido com esse, e aí, por causa disso, isso aqui, oh, meu Deus, espera aí que meu mouse está... esse problema, ele tem um nome especial, que é o problema da mistura ou problema da dieta, tá? Então, esse problema, se você for pegar para o caso geral, você vai ter N ingredientes, M componentes, que são, tipo, por exemplo, carboidrato, proteína, coisas assim. E aí você vai ter como dado, a gente vai chamar de A e J, quanto de componente I tem no ingrediente J, para todo I, para todo J. A gente vai chamar de BI, quanto do componente I tem que ter na mistura final. E a gente vai chamar de XJ, quanto que custa uma unidade do ingrediente J. E aí o nosso modelo para o caso geral, ele vai ter essa cara aqui. Então, eu vou minimizar o custo, então multiplicando o custo de cada ingrediente pela quantidade de cada ingrediente que eu vou usar, tá certo? Eu vou chamar de XJ a quantidade que eu uso do ingrediente J. Aqui, essas restrições, a gente vai pedir que a quantidade do componente I no ingrediente J vezes o ingrediente J
Se você somar tudo, vai dar quanto você consegue da componente I. Isso aqui, dependendo da modelagem, a gente usa como igual ou como maior igual, porque você pode dizer que, tipo, ó, eu preciso de tanto de, por exemplo, no nosso exemplo, eu falei que eu precisava de pelo menos um tanto de carboidrato. Eu poderia falar que eu preciso de exatamente um tanto de carboidrato. Tá? Então, aqui eu estou pondo igualdade porque eu estou pensando no caso que eu preciso exatamente igual. Mas poderia ter um máximo e poderia ter um mínimo também. Você poderia falar que tipo, a quantidade de carboidrato tem que ser pelo menos 200, mas não pode passar de 300. Tá? Então, você poderia ter uma mudança aqui se é igualdade, se é desigualdade. Mas o caso padrãozão ali do problema da mistura, a gente usa igualdade. E as quantidades dos ingredientes sempre vão ter que ser positivas, porque senão não faz sentido. Tá? Então, se você tem problemas assim, por exemplo, se você vai fazer um problema que tem infundição de metal, assim, em geral você tem o metal no sentido, tipo, lingote de ferro, sei lá, não sei o nome dessas coisas assim, sucatas e tal. E aí, dentro desses caras, tem tipo uma porcentagem de cobre, uma porcentagem de prata, uma porcentagem de ferro. E aí você quer fazer uma liga que tenha uma certa quantidade de cada um desses elementos. Você modela exatamente igual isso. É como se os ingredientes fossem, sei lá, os lingotes e coisas assim, e as proteínas e coisas do tipo seriam os elementos químicos que você quer ter na sua liga final. Tá? Então, isso é o problema que... Tem até um professor aqui em São Carlos que fez isso aqui numa fundição aqui mesmo, aplicaram e resolveram os problemas que eles tinham. Assim. Tudo bem? Problema da mistura? Problema da dieta? De boa? Beleza. Então, agora a gente passa por um problema que é um pouco no sentido bem mais complicado, na verdade. Ele tem várias aplicações em indústrias mesmo, assim, indústria no sentido de fábrica mesmo. Essa versão aqui não é necessariamente, tipo, ela é uma simplificação para alguns casos, mas ela já toma conta de várias coisas. Tá? Então, é o problema que a gente chama de problema de dimensionamento de lotes capacitados. Tá? Então, imagina assim, você tem uma fábrica, ela tem uma máquina, e essa mesma máquina produz N tipos de itens diferentes. Então, por exemplo, você tem uma fábrica de... Isso é um problema que uma outra professora aqui também já trabalhou. Você tem uma fábrica de refrigerante, e aí a mesma máquina faz, sei lá, refrigerante de limão, refrigerante de laranja, refrigerante de, sei lá, guaraná, várias coisas diferentes. Tá? E aí o que acontece? Você vai planejar quais produtos você vai fazer em qual período durante um certo período. Tá? Então, a gente vai dividir o nosso tempo que a gente tem que planejar em T períodos, T grande períodos. Tá? Então, por exemplo, você quer planejar por um mês, e aí cada período pode ser um dia, ou você quer planejar por um dia, e cada período pode ser uma hora. Então, você vai dividir o tempo que você tem em vários bloquinhos pequenininhos de tempo, tá certo? E o que você quer minimizar é o custo da produção, certo? Aí a gente tem várias características aqui. Então, assim, por exemplo, para você produzir um item, você tem que preparar a máquina para produzir aquele item. Então, às vezes, você tem que lavar a máquina. Por exemplo, no caso de refrigerante, se você fez um refrigerante de limão e vai fazer um de guaraná, você não vai, tipo, terminou o limão e põe o guaraná. Você tem que lavar a máquina. Às vezes, dependendo do que for, você tem que trocar alguma peça. Às vezes, você tem que fazer um setup, tipo, configurações da máquina mesmo, assim, com botões e tudo mais. Então, você tem que, antes de sair fazendo o item, você tem que preparar a máquina. E esse preparo vai gastar um certo tempo e vai ter um certo custo. É uma pergunta. Sim. Pergunte. Esse problema, então, Esse problema? Chega mais pertinho aí. Oi. Pode falar. Você tem uma única máquina e ela produz de itens e tal. E aí, o que acontece? A gente não pode ter sobreposição, então, da produção de dois. Então, a gente não sabe a solução, né? A princípio. Pode não ter.
Poderia, então, é que a gente vai ter outras coisas aqui, a gente vai ter demanda e tudo mais, mas em princípio poderia acontecer do tipo, ó, eu quero produzir essas 3 coisas e simplesmente não dá tempo de fazer nesse período. Enfim, pode acontecer. Na verdade, assim, sendo bem honesta, no caso anterior do arroz e do feijão, eu tinha até montado, eu acho que eu tinha montado o problema com igualdade. Eu queria fazer exatamente, tipo, eu quero fazer tanto de proteína, tanto de fibra, tanto de carboidrato. Só que simplesmente não tem como, às vezes. Porque ao pegar, sei lá, um tanto de feijão, meio que já vai junto um tanto de proteína, de carboidrato e de fibra. Quando você pega um tanto de arroz, também. Então, dependendo do valor que você quer, não tem solução. E aí, esses problemas, na verdade, quando você está modelando, isso é bem comum. Eu estou trabalhando agora com outro problema que tem nada a ver com isso, tem a ver com escolher onde plantar planta mesmo, assim, tipo, cultura orgânica, para satisfazer uma certa demanda. E aí, quando você vai fazer os testes, quase tudo dá inviável, assim, você não tem solução. Porque, às vezes, você põe mais restrição do que devia, assim. Então, sim, pode não ter solução. Isso é bem comum. Tá bom? Aí, na verdade, o que acontece é, você chega e monta o seu modelo. E aí você vai resolver um caso lá que a pessoa te deu. E aí você chega à conclusão que não tem solução. Só que a pessoa tem solução, ela está resolvendo esse problema. Então, às vezes, o que acontece... Então, aqui eu só estou me adiantando, tá? Tipo, o que é comum acontecer é assim, às vezes a pessoa chega e fala, olha, precisa... Por exemplo, você não sobrepor 2 itens, nesse caso, não tem como sobrepor. Você não pode fabricar, sei lá, soda e Fanta ao mesmo tempo. Não tem como fazer isso. Mas, às vezes, tem alguma coisa do tipo, eu preciso satisfazer uma certa demanda. Aí você fala, tá bom, eu gostaria de satisfazer essa demanda. Então, se não der para satisfazer, vamos tentar minimizar o tanto que eu não satisfaço. Então, é uma coisa que começa sendo uma restrição mesmo, e aí você troca por tipo, tá bom, então em vez de ser uma restrição, tem que acontecer isso, você fala, tá bom, então pode não acontecer, mas eu vou tentar evitar que isso aconteça. Tudo bem? Então, isso é o que a gente chama, tem soft constraints, e eu nem sei como fala isso em português, e hard constraints. Então, hard constraints é a restrição forte que, tipo, tem que ser satisfeita, não tem jeito, vou ter que fazer. A soft é aquela que, tipo, seria bom que desse, mas se não der, paciência, é o que tem para hoje. Tudo bem? Sim? Beleza. Então, voltando para o nosso problema aqui de produção, esse preparo da máquina, ele vai ter um custo e ele vai gastar um tempo, porque não é assim, tipo... Se por acaso for imediato ou não tiver custo mesmo, você fala que o custo é 0 e que o tempo é 0, mas, assim, em princípio, você gasta um tempo para preparar e gasta um valor ali para preparar. E quando você produz o item, também vai gastar um tempo, né? Ele não chega lá e instantaneamente fica pronto. Então, você gasta um tempo para produzir o seu item aqui. Além disso, as máquinas, elas vão ter, para cada período, ela tem uma capacidade de produção em horas. Então, não é assim, tipo, eu tenho um dia e eu consigo produzir tanto quanto eu queira. Ela tem um limite ali, né? E isso, esse capacitado aqui do nome do problema, vem justamente dessa capacidade das máquinas. Para alguns problemas, vocês não supõem que tem capacidade. Nesse caso, a gente está supondo que tem. Que faz sentido, né? Você supor que tem uma capacidade máxima ali. Outra coisa que a gente vai dizer que pode fazer também é você ter estoque de um período para o outro. Então, por exemplo, eu fui lá e produzi, sei lá, eu fui um período e produzi 100 litros de refrigerante de limão. Só que para aquele período eu só precisava de 50. Então, o que eu posso fazer? Os 50 que sobraram, eu deixo lá estocado, e aí, se em algum período mais para frente eu precisar fazer refrigerante de limão de novo, eu já tenho esses 50. Então, se depois eu precisar de, sei lá, 60, eu posso fazer só 10 e usar aqueles 10 mais esses 50. Tudo bem? Então, eu posso estocar de um períodozinho para o outro. Tá certo? E aí, esse problema aqui eu já falei que é o problema de dimensionamento de lotes capacitado ou Capacitated Lot Sizing Problem.
Esses problemas de lot sizing, que é de dimensionamento de lotes, tem um monte de variação, tem um monte de gente que estuda só esse tipo de problema, tipo, como você acha... Esses problemas são difíceis, em geral, de resolver. Difíceis que eu digo matematicamente difíceis, assim, computacionalmente difíceis, você modela. Às vezes é difícil até de modelar, mas depois que você modelou, você encontrar uma solução, ele demora. Então, como ele demora, às vezes você não tem, sei lá, 3 meses para fazer o planejamento da produção. Então, o que você faz é resolver, não sei se o Renan chegou a comentar com vocês, mas assim, às vezes você não acha a solução do problema ótimo, mas aí você aplica alguma heurística, alguma coisa para achar alguma solução, porque às vezes é o que tem. Se não dá para achar o ótimo, você acha algum que seja razoável. Tá certo? Então, isso aqui é toda uma área do pessoal de pesquisa operacional e tal, que trabalha só com problemas de lot sizing. Assim, tipo, então, só para dizer que tipo, esse é um problema bem importante. Aí você pode ter problemas que tem, em vez de ter uma máquina, tem várias máquinas, algumas fazem uns itens, algumas fazem outros. Você pode ter problemas que você, para fazer um item, você depende de um outro. Então, por exemplo, imagina que você tem uma fábrica que produz, sei lá, lanterna, e produz tudo da lanterna. Então, assim, para eu produzir, sei lá, a carcaça da lanterna, eu vou ter que ter produzido antes o parafuso para eu poder juntar a carcaça ali de algum jeito. Então, não é assim, vai fazendo uma coisa e aleatório ali e depois monta. Você tem que ir fazendo numa certa ordem. E aí isso traz mais complicações para o seu modelo e para resolver o problema. Tá certo? Então, a gente está pensando num que é uma máquina só, não temos essa coisa de precedência, não tem uma ordem em que os itens têm que ser feitos. A gente vai ter essas capacidades e vai ter das máquinas e vai ter esses estoques intermediários ali, se precisar. Tem casos que você não pode ter estoque. Aí também pode dificultar ou não o seu problema. Deu para entender qual é o problema que a gente quer resolver? E que sim, podemos ter casos em que não tem solução, e isso é super comum, e paciência, aí você ajusta o modelo. Certo? Então, tá bom. Então, vamos começar a ver, em geral, quando você tem um problema assim maior, a primeira coisa que você vê é o que eu tenho de dado. Tá? Então, isso é o que a gente chama dos parâmetros do nosso problema. Tá? Então, os parâmetros que a gente tem, eu já vou dar nomes para eles, alguns eu já tinha dado nome antes, mas eu vou dar nome para todo mundo, porque na hora de modelar eles vão aparecer. Então, eu vou chamar de N, Ninho, a quantidade de itens que eu tenho para produzir. T, o T grande, vai ser quantos períodos eu tenho para produzir. Aí eu vou chamar de DIT, a demanda pelo item I no período T. Tá certo? Então, para cada período eu vou precisar, eu preciso de tanto do item I, tanto do item I, tanto tipo do item 1, do item 2, do item 3, do item 4, tá certo? Então, eu vou ter uma variável dessa para cada item e para cada período. Eu vou chamar de BI, B de bola I, o tempo que eu gasto para produzir uma unidade do item I. Só o tempo de produção mesmo, não aquele tempo de preparação da máquina. Eu vou chamar de CT, a capacidade da máquina em horas para o período T, tá certo? Quanto que ela consegue, em cada período, quanto que ela consegue produzir. Eu vou chamar de SPI, o tempo que eu vou ter de preparação da máquina para produzir o item I. Então, como o tempo de preparação ele depende de que item que você vai pôr, né? Então, eu vou ter para cada tipo de item, eu vou ter um tempo de preparação possivelmente diferente. Se for tudo igual, você põe tudo no mesmo valor, mas ele pode ser diferente para cada item. Eu vou ter um custo de preparação do item I, tá? Eu vou ter um custo de manter cada unidade do item I em estoque, e eu vou ter qual é o estoque inicial, tá? Então, eu vou ter o I grande, vai ser o I, sempre, nesses problemas, sempre o estoque chama I, tá? A variável que tem a ver com o estoque chama I, porque é de inventory. E aí, então, eu vou ter o Izão, é o estoque do item I no fim, no começo do período, do primeiro período, ou seja, no fim do período zero. Tá? Então, o período zero não existe, mas é assim, tipo, do zero chegou esse tanto de estoque. Isso aqui é dado.
O que eu vou ter depois são variáveis que vão dizer o quanto que eu vou ter de estoque de cada item para cada período. Tudo bem as coisas que são dadas? Se eu vou conferir lá, eu acho que eu pus tudo que precisava, assim, tipo... Tá bom. Beleza? Agora que eu já sei tudo que eu tenho, eu vou ter que definir que variáveis que eu vou ter para o meu problema. Eu não pergunto. Para cada T, uma das T, então não vai ser 9 parâmetros, vai ser muito mais que 9. É para cada I, para cada T. De qual parâmetro você está falando? Do DI? Não, de todas. Sim, tipo... para cada um desses, por exemplo, o D e T, a demanda, é a demanda do item I no período T. Então, para cada item e para cada período, eu vou ter um desse. Então, tipo, por exemplo, se eu tiver 10 itens e 50 períodos, vão ser 50 DITs. Perfeito. E aí, a mesma coisa para os outros aqui. Então, o B vai ter tantos Bs quanto a quantidade de itens. Então, isso é uma coisa que engana bastante. Assim, na hora que você vê o modelo, quer ver? Deixa eu voltar naquele anterior aqui. Você fala, tem só 2 restrições. Uma de maior ou igual e essa aqui de igualdade. Só que não, né? Porque isso aqui, nesse caso aqui, para cada ingrediente aqui, eu teria uma restrição dessas. E para cada componente, desculpa, para cada ingrediente eu teria uma restrição dessas e para cada componente eu teria uma restrição dessas. Então, às vezes, olhando a forma curtinha, parece pouco, mas, na verdade, tem parâmetro para caramba aqui. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida também em relação aos parâmetros. Esse CT, por que a capacidade de produção ela varia por período e não com relação ao tipo de produto? Então, é que poderia ter uma variação pelo produto, mas, nesse caso aqui, a gente está pensando, tipo, por exemplo, sei lá, digamos que isso aqui, o período seja um dia. Então, sei lá, num dia de semana, você tem, sei lá, 12 horas de produção. Aí, num sábado, você tem 5 horas de produção. Tipo, mas você poderia variar pela capacidade de produção do item. Digamos que um item demora mais para fazer do que o outro, por exemplo. Então, você poderia variar também. Que nesse caso, a gente está pensando que para cada dia ou para cada período aqui, a gente pode ter capacidades diferentes. Mas poderia ser também. Tudo bem? Obrigado. E, na verdade, uma coisa que isso aqui pode ser usado para modelar, a gente está chamando de máquina, mas, assim, em vários casos, essa máquina são as pessoas. Tá? Então, tipo, é assim que o mundo vive, né? Então, assim, as máquinas pessoas, elas têm coisas do tipo, tal pessoa, ela vai trabalhar por X horas. Então, essa é a capacidade da máquina para trabalhar. Tá? Em muitos casos, essa máquina é uma pessoa. Ou o conjunto pessoa mais máquina, porque não adianta você ter a máquina se você não tem o operador da máquina. Então, vocês podem pensar nesse sentido também. Tá bem? Tranquilo? Beleza. Então, vamos pensar que variáveis que a gente tem. A gente vai ter algumas variáveis são mais óbvias, algumas não são tão óbvias. Tá? Então, a primeira variável que a gente vai usar é quanto que eu vou fazer, que isso é o que eu quero decidir no final das contas. Quanto que eu vou fazer do item I em cada período T. Tá? Então, tipo, no período 1, eu vou produzir 10 quantidades. No período 1, para o item 1, eu vou produzir 10 quantidades. No período 2, para o item 1, eu vou produzir 5 quantidades. Então, a primeira variável que a gente vai ter é a x e t, que vai dizer quanto eu produzo do item I no período T. Certo? E, de novo, essa aqui não é uma variável x e t. Eu vou ter n vezes t variáveis. Para cada i e para cada t, eu vou ter uma variável diferente. Beleza? Então, essa é a primeira variável, é a mais comum, é o que a gente quer decidir de fato. Tá certo? Uma outra variável que a gente vai ter, que a gente precisa usar, ela seria como se fosse uma variável auxiliar do nosso problema aqui.
é o quê? Eu vou ter que definir quanto eu vou ter de estoque em cada período, porque para eu satisfazer a demanda, eu preciso produzir uma quantidade, mas eu também tenho que ver se eu tenho guardado algum tanto, certo? Então, eu vou chamar, usando a mesma lógica que eu usei no parâmetro ali, eu vou chamar de I grande, Izinho T, da quantidade do item I que eu tenho estoque no final do período T. Tudo bem? Então, ele vai ter um tanto, tipo, produzir tanto do um item 1, vou gastar um tanto porque a demanda está pedindo isso, só que eu posso guardar. Se sobrou, eu vou guardar no meu estoque. E se faltou, eu posso pegar do estoque do período anterior. Tudo bem? Os I e T, de novo, para cada item, para cada período T, eu vou ter uma variável dessas. Então, já tem um tantão de variável aí. Certo? Então, eu tenho uma variável que é o que eu quero decidir de fato. No fim, eu quero decidir quanto eu produzo e em que período, de forma a minimizar o custo. E eu preciso saber quanto que eu vou ter de estoque entre um período e outro. Tá? Então, dado que eu tenho essas variáveis, na verdade, vai ter uma variável mais que a gente vai precisar, mas eu já vou falar daqui a pouquinho. A nossa função objetivo é minimizar o custo de produção. Agora, a gente tem que calcular qual que é o custo. Então, a primeira parte é o quê? A gente tem dois custos aí, tanto o custo de estoque quanto o custo de produzir de fato. Então, o custo de estoque, a gente vai calcular dessa forma aqui. Eu tenho um custo para cada item, eu tenho um custo associado, que é o que a gente já chamou de HI. Então, HI é o custo por cada unidade de estoque que eu tenho do item I. Então, o que a gente faz? Eu vou somar. Na verdade, esse HI podia estar entre esses dois somatórios aqui, assim, tipo. Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está pega para todos os períodos e soma quanto eu tenho do estoque I. Aí, para cada... quanto eu tenho de estoque do item I. Para cada um desses caras, então, se eu somar para todos os períodos quanto eu tenho de estoque do item I, eu tenho o total estocado do item I. Isso aí eu vou multiplicar pelo custo de estocar o item I. Certo? E eu vou fazer isso para todos os itens I. Então, essa primeira somatória está dizendo que eu vou somar para todos os itens e a segunda é para todos os períodos. Tudo bem esse custo aqui de estoque? Sim? Beleza, então já sei somar calcular o custo de estoque, só que não é só esse custo que eu tenho, né? Eu tenho que calcular também o custo do preparo da máquina, porque o custo que a gente tinha era associado ao preparo da máquina. Então, o que acontece? Quando eu vou calcular o custo do preparo da máquina, assim, se eu vou lá e preparo a máquina para produzir o item 1. Na hora que eu vou produzir o item 1, não importa se eu vou produzir 1 unidade, 10 unidades ou 20 unidades. O preparo é o mesmo. Eu preparo uma vez e depois eu produzo quanto eu precisar produzir. Certo? Então, para eu conseguir contar o custo direitinho, eu vou ter que criar uma outra variável, na verdade, um outro conjunto de variáveis, né? Que eu vou chamar de YIT, que ele vai fazer o quê? Vai ser uma variável que a gente chama de variável binária. É uma variável que só pode assumir ou valor 0 ou valor 1. E o que essa variável vai indicar? Quando essa variável tiver valor 1, significa que no período T, eu preparei a máquina para produzir o item I. Se ela vale 0, é porque eu não produzi o item I naquele período. Tudo bem? Então, eu vou ter uma variável a mais que vai me ajudar a fazer essa conta aí de, tipo, no período T, eu precisei preparar a máquina para fazer o item I ou não? Então, se essa variável YIT estiver valendo 1, é porque eu precisei, eu preparei a máquina para preparar aquele item no período T. Se ela vale 0, é porque não. Tá certo? Dado que eu tenho essa variável, aí, para a gente definir o custo do preparo da máquina, a gente só tem que multiplicar o YIT pelo SI. O SI era quanto custava para preparar a máquina para o item I. Certo? Então, eu vou somar o YIT para todos os períodos. Então, para cada
item para cada período, eu vou fazer essa continha aqui. Lembrando que quando o item não é feito naquele período, esse y vai valer 0. Então, ele vai desaparecer da conta. Então, só vai contar aqui os itens que, de fato, foram produzidos em algum período. Então, só vou contar o preparo para esses casos, independentemente da quantidade que eu produzi daquele item. Tudo bem? E o custo vai ser a soma desses dois. Então, essa somatória aqui, na verdade, eu só peguei esse termo aqui e somei com esse aqui. Então, aqui estão todos os custos associados. Essa primeira parte é o custo associado ao preparo da máquina para produzir um dado item. E aqui é o custo de estocar um dado item. Beleza? Essa função. Lembrando que, tipo, o SI é dado, o YIT é variável, o HI é dado e o IIT é variável. Então, essa função é linear, né? Então, tem uma multiplicação ali, mas é um parâmetro com uma variável. Uma pergunta. Pergunte. Você falou que o segundo termo ali, ele seria o custo para estocar um certo item, não seria para produzir? É que é que você pode modelar isso de várias maneiras. Assim, o que a gente está fazendo é que a gente está deixando. A ideia é meio que assim: eu vou ter que produzir o suficiente para a demanda toda. Então, o custo para eu produzir meio que já está fixo. Porque assim, eu vou ter que produzir todo mundo, o custo de produzir cada um é um certo tanto, e eu vou ter que produzir e acabou. Assim. Então, esse custo eu não preciso minimizar, porque ele já é dado em princípio. Então, o que a gente tem de custo a mais além disso? O custo de ter que estocar ou não. Então, o fato de você estocar custa um tanto. Então, assim, ele tem que ver se vale a pena estocar ou não. E o custo de preparar a máquina. Então, às vezes vale a pena você produz um montão e deixa estocado, ou pode valer a pena você produzir de pouquinho para não ter que estocar, mas aí você tem o custo de ficar preparando a máquina. Então, assim, o que a gente quer minimizar é esse custo a mais que você tem. Se você fosse escrever a função, o objetivo mesmo, você teria que pôr esse custo de produzir todo mundo. Mas como você vai ter que produzir todo mundo mesmo, meio que isso aí é uma constante. Então, você minimizar somando uma constante, não precisa. Esqueci de comentar isso, mas, de fato, é uma boa pergunta. Obrigado. Faz sentido? Isso. Beleza. Então, tranquilo isso aqui? Então, aqui a gente está meio que minimizando as coisas que podem variar, digamos assim. O resto que está fixo. É uma constante. Então, beleza. Temos uma função objetivo. Só que agora a gente tem que ver as restrições, porque não é simplesmente, põe qualquer valor porque aqui as nossas variáveis associadas aqui é só o y e o i pequeno e o i grande. Não é assim, tipo, minimiza aí e põe o valor que você quiser. Você tem que satisfazer algumas coisas, né? Então, a gente tem que respeitar aquela capacidade de produção, você tem que definir que você tem que produzir o suficiente para atender a demanda. Então, a gente tem várias restrições que a gente tem que pôr no nosso problema, tá certo? Então, vamos começar as restrições. A gente, em geral, começa pela parte fácil. A parte mais fácil aqui é que a quantidade que eu produzo em cada período de cada item tem que ser maior ou igual que 0, porque eu posso até não produzir nada, mas não faz sentido eu produzir uma quantidade negativa. E a quantidade em estoque de cada item no fim de cada período tem que ser maior ou igual que 0 também. Eu posso até não ter estoque, mas não existe estoque negativo. Tipo, eu estou devendo para o estoque. Não faz sentido isso. Então, essas nossas variáveis aqui vão ser maior ou igual que 0. E, na verdade, aquela nossa variável y, ela só assume valor 0 ou 1. Tá? Isso aí é uma restrição que a gente põe lá. Agora, vamos para as restrições de verdade. Né? Então, vamos começar. A primeira restrição que a gente vai fazer é a restrição associada ao estoque. Tá? Então, o que acontece? Em cada período, o que a gente tem que fazer? A gente tem que produzir um certo tanto para atender uma certa demanda. Certo? Então, a quantidade que a gente produz é o x e t, e a demanda que eu tenho para cada item em cada período é o d e t. Só que eu tenho estoque também. Então, se eu pegar o que eu tenho de estoque... pode falar. Posso falar? Pode. No supermercado, que ele, para gastar menos energia, ele desliga às vezes... Desligar a geladeira.
estraga o queijo. Então, nesse caso, entraria como negativo, não é? Então, ou você pode pensar que a energia que ele gasta, ele vai ter um tanto de energia, e aí ele gasta menos energia, porém ele estraga os produtos. Tipo, não sei se vale a pena. Negativo, porque vai perder todo o estoque, não? Poderia pensar que você perdeu, ou você pode ter um valor de perda ali, assim. Tipo, mas é que, assim, no nosso caso, produziu, ele está lá, ele não estraga. Tá bom. Mas existem casos que você tem, que é quando você está trabalhando com produto perecível, que ou você tem que ter estoque zero sempre, não tem estoque, porque se você deixar em estoque, ele estraga. Ou você pode ter coisas do tipo, por exemplo, eu tenho estoque de um período para o outro, mas eu não posso passar do outro para o outro. Meio que assim, se você passou de um tempo, meio que assim, aquele estoque zerou. Então, não é, ele fica negativo no sentido que, tipo, de um para o outro ele desaparece, porque ele perdeu, né? Então, você pode falar que você tem um... Em geral, o que a gente faz assim é você tem uma variável positiva que é descontada do valor que você tinha. Porque falar estoque negativo é muito estranho. Você pode falar... Tem uma variável que diz qual é a perda, mas sim, seria como se fosse um estoque negativo. Tá bom. Se eles não vendessem, né? Porque se eles vendem o estragado, para eles dá no mesmo, né? Tipo, mas aí é outra história. Obrigada. Imagina. Então, para a gente atender a demanda num certo período, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o que a gente produz naquele período, para cada um dos itens, né? O que a gente produz, mais o que eu tinha de estoque, vai ser exatamente o que eu tenho da demanda, que eu tenho a atender, mais o que vai sobrar para o estoque no período seguinte. Faz sentido isso? Então, a expressão que a gente põe é essa daqui, ó. Para cada item e cada período, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o estoque que eu tinha no fim do período anterior, que é o que está disponível para esse período, mais o que eu produzo nesse período, tem que dar exatamente a demanda, e o que sobrar vai para o estoque do fim desse período, que é o que pode ser usado no período seguinte. Tá certo? Então, assim, como a gente tem, ó, os períodos vão de 1 até o T grande. Se eu estiver pegando o T igual a 1, eu estou usando o estoque zero aqui. Mas tudo bem que eu defini o estoque zero como sendo um parâmetro que eu tenho. Então, tá tudo bem definido. Assim. O estoque no período zero, que seria quando começa o período 1, o que eu tenho já estocado, geralmente a gente define que esse valor é zero, que ele começa sem estoque nenhum. Mas, em alguns casos, pode ser que tenha algum estoque. Tá? Então, aqui o que a gente está fazendo é o que eu tinha de estoque, que veio do período anterior, mais o que eu produzo, tem que ser o que eu preciso, o que eu tenho de demanda, mais o que vai ficar de estoque para o fim desse período. Tudo bem? Isso aqui pode ser, você pode passar um cara para um lado, um cara para o outro, cada um escreve de um jeito. Para mim é mais fácil de entender nessa ordem, assim. Mas aí vocês escrevem do jeito que você achar melhor. Tudo bem essa restrição? Então, na verdade, não é uma restrição, você tem N vezes T restrições dessa. Para cada item, para cada período, eu vou ter uma restriçãozinha dessa. Certo? E aí, isso aqui, no caso em que o T vale 1, isso aqui é dado, nos outros casos é uma variável, aqui é uma variável, aqui é um dado e aqui é uma variável. Então, continua tudo linear. Não tem variável multiplicando variável. Outra coisa que a gente tem que garantir é que, para cada período, o tempo em que a máquina trabalha tem que ser respeitado, que é aquela capacidade que a gente tem para a produção. Tá certo? O tempo que a gente gasta com a máquina, ele tem duas partes. Tem a parte que a gente gasta preparando a máquina para produzir algum item, e mais a parte que a gente gasta, de fato, produzindo algum item. Tá? Então, a gente tem que, juntando essas duas coisas, tem que dar, no máximo, o tempo que a máquina trabalha. Tá? Para cada período. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir de novo em 2 pedaços. Então, a gente vai gastar quanto que você gasta produzindo os itens e depois quanto a gente gasta fazendo a preparação, e a gente soma tudo. Então, o que acontece? Quando eu pego o B, se vocês lembrarem, ali lá no comecinho, o B é quanto tempo eu gasto para preparar um certo item. Tá? Então, para cada período T, eu vou somar para
todos os itens que foram produzidos, eu vou multiplicar por quanto que eu gasto de tempo para produzir aquele item. Tudo bem? Nesse caso aqui, o tempo, como você vai ter que... A gente cai meio que no caso do custo que tinham perguntado antes, tipo, que você... O tempo que eu uso para produzir o item, meio que é fixo. Só que o que acontece aqui é que eu tenho tempos diferentes para os itens, e eu não sei ainda quanto que eu vou gastar com preparação, porque eu não sei quando que eu vou fazer cada item. Então, eu não sei quanto que eu gasto com preparação, quanto que eu gasto com... E eu tenho uma certa capacidade. Então, a gente vai calcular o tempo que eu gasto para produzir o item para garantir que a capacidade é satisfeita. Então, isso aqui, em algum sentido, é fixo, mas como eu não sei quanto que eu gasto em cada período, e eu tenho que satisfazer a capacidade de tempo da máquina para cada período, isso eu preciso fazer a conta. Tá? Então, é um pouquinho diferente daquele do custo de produção, porque o custo eu vou ter que produzir tudo, aquilo lá entra uma vez na função objetivo e vai acabar ficando fixo. Nesse caso, eu não posso supor já que isso é fixo, por causa do tempo que eu gasto em cada máquina, em cada período. Tudo bem? Tipo, não sei se ficou claro aí. Então, esse terminho aqui vai me dizer quanto tempo eu gasto preparando os itens em um dado período. Então, para cada item, eu vou somando quanto que eu gasto para produzir ele, somo tudo, e isso me deu o tempo gasto num período dado, num período T. Agora que eu já sei o custo de produção, eu preciso somar o custo dos preparos, né? Então, como que a gente vai fazer o custo do preparo? SP era o custo de preparo da máquina para produzir o item I. Eu vou multiplicar isso por aquela variável Y, que valia 1 quando eu produzia aquele item naquele período e 0 quando não. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou contando os tempos de preparação de máquina para os itens que eu vou produzir. Tá? Eu tenho que usar a variável Y em vez da variável X, porque esse tempo de preparo não depende da quantidade que eu vou fazer do item. Depende só de se eu vou fazer ou não. Tudo bem? Então, o que acontece? Se eu juntar esse tempo que eu gasto para produzir com esse tempo que eu gasto para preparar a máquina, não pode passar da capacidade que a máquina tem naquele período. Então, se eu somar esses dois termos, então, isso aqui é a soma daqueles dois termos, eu só pus o somatório como era o mesmo, eu pus para fora aqui. Isso tudo tem que ser menor ou igual à capacidade da máquina para aquele tempo. Então, para cada período, eu vou ter uma restrição dessa. Quanto eu uso de preparo para a máquina, mais quanto eu uso da máquina produzindo, tem que ser no máximo quanto a máquina consegue fazer. Quanto ela tem de capacidade de tempo. Tudo bem? Então, capacidade, beleza. Estoques e demanda, beleza. Agora, o que a gente vai ter que fazer... Eu estava falando aqui que, tipo, eu quero que a variável y e t valha 1 quando eu produzo, de fato, um item I no período T e valha 0 quando eu não produzo. Tá? Então, basicamente, eu quero que ela valha 1 quando essa variável for positiva, estritamente positiva, e eu quero que ela valha 0 quando essa variável vale 0. Só que isso não pode ser uma coisa que você fala, tem que satisfazer isso aí. Você tem que pôr restrições que garantam que isso aconteça. Tá? Então, isso é muito comum quando as pessoas estão começando a modelar, assim, essas variáveis que são 0, 1, que indicam alguma coisa, a pessoa vai lá e fala, a variável tal vale 1 quando acontece isso e 0 quando acontece isso. Só que aí você não põe restrição nenhuma que force que isso aconteça. Aí, quando o modelo, sei lá, quando você vai usar um solver, alguma coisa, para dar uma solução para o modelo, ele pode acontecer de tipo, sei lá, a variável y e t vale 1 e o x e t vale 0. Ou ao contrário, e aí dá tudo errado, porque ela não está significando o que você gostaria. Então, que a gente tem um truque que a gente faz, que é esse, você vai montar restrições que garantam que isso aconteça. Tá? Como que a gente vai garantir que isso aconteça aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar, e isso é um truque muito manjado, assim, que um monte de modelo tem, que é o seguinte, eu vou chamar de M grande, na verdade eu vou fazer um MIT, que é um M grande que vale... Eu vou ter um diferente para cada item I e para cada período T. Mas poderia ser um M grande qualquer. Esse M é um número muito grande. Tipo, imagina que ele é infinito. Tá?
Não vai ser infinito porque, tipo, quando você vai resolver as coisas numericamente, quanto maior esse número, pior. Mas imagina que é um número gigantesco, tá? E aí eu vou montar uma restrição desse jeito aqui. Eu vou falar que o y e t é menor ou igual que esse m, que é um número muito grande, vezes o y e t. Para cada i, para cada t, eu vou ter uma restrição dessa. Então, o que está acontecendo aqui? Quando o meu o x e t, ele for positivo, for estritamente maior do que zero, vocês concordam que eu estou dizendo que esse termo aqui tem que ser, esse termo m e t, y e t, tem que ser estritamente maior que zero? Porque se o y e t é maior que zero, esses caras também vão ter que ser estritamente maior que zero. Então, como esses caras vão ter que ser estritamente maior que zero, eu não posso falar que o yt vale zero. Porque se o yt vale zero, essa conta vai dar zero, que não é maior que zero. Zero não é maior que zero, zero é igual a zero. Certo? Então, fazendo desse jeito, quando o y e t tem um valor positivo, o único valor que o y pode assumir é 1, porque zero está proibido. Tudo bem? E aí a gente tem que usar esse y e t como sendo um valor grande, porque isso aqui é o que eu escrevi aqui, tá? A gente vai ter que garantir que isso garante que o y e t é 1, mas quando o y e t está valendo 1, essa minha restrição, deixa eu voltar aqui, quando o yt vale 1, eu estou dizendo que o x e t tem que ser menor ou igual que esse m. Então, eu estou falando que o valor, a quantidade do item i que eu produzo no período t, tem que ser, no máximo, esse m grande. Então, por isso que esse m tem que ser grande o suficiente. Porque se eu falo, vou pôr um valor aqui tipo 2. Se eu colocar um valor tipo 2, eu estou falando, em cada período, eu posso produzir no máximo 2 do item i, desculpa. E aí eu não quero ter essa limitação. Então, esse m tem que ser grande o suficiente para quando o y for 1, eu não limito o valor do x. Tá? Então, ele tem que ser grande o suficiente para isso não ser uma restrição a mais. Se você tiver, de fato, que ter uma restrição que ele é no máximo um tanto, beleza. Mas se você não tem, você tem que ter ele grande o suficiente para não restringir a quantidade do x e t. Tudo bem? Tá claro que quando o x e t é positivo, eu forço que o y e t seja 1, e esse m tem que ser grande o suficiente para eu não limitar a produção do x e t. Tranquilo? Sim? Beleza. Aí agora o que acontece? Se o x e t for zero, porque quando o x e t é positivo, deu certo e meu y deu 1. Se o meu x e t é zero, o que vai acontecer? A minha restrição ela vai ficar dizendo isso aqui, que esse cara aqui é maior ou igual que zero. Mas, se eu colocar o y e t como 1, isso aqui vai dar maior ou igual que zero, porque o m é um número grande, então ele é maior ou igual que zero. E se eu colocar ele como zero, essa restrição também é satisfeita, porque zero é maior ou igual que zero. Então, no fundo, o que essa restrição sozinha faz é, se o x e t é positivo, o y obrigatoriamente é 1. Se o x e t é zero, o y poderia ser qualquer coisa. Ele poderia ser 1, poderia ser 0. Só que eu queria que o y, nesse caso, fosse 0. Aí é que está a graça da coisa. Se vocês lembrarem da função objetivo, deixa eu voltar na função. Aqui. A nossa função objetiva é essa daqui. O y, toda vez que o y vale 1, o valor da função aumenta. Porque você está somando esse termo aqui, que é o tempo que eu gasto, ele é positivo. Então, sempre que o y vale 1, o valor da função aumenta. Então, como eu estou minimizando o valor da função, no ótimo, o que a função gostaria é que os y fossem tudo zero. Então, a tendência é que, tipo, no ótimo, tudo que der para ser zero, todos os y que puderem ser zero, vão ser zero. Só não vai ser zero o que não tiver jeito. E quais que vão ser os que não tem jeito? Esses caras aqui, cadê? Quando o x for estritamente positivo, o y tem que ser 1. Então, a restrição vai me garantir que o y é 1 quando o x é positivo, e, na verdade, a função objetiva é que vai me garantir que quando o x é 0, o y também vai ser 0. Deu para perceber o truque? Assim, esse truque é muito comum. Assim, tipo, muitos modelos usam esse tipo de truque. Tá certo? Tranquilo? E aí, na verdade, a limitação esse m grande aqui, ele tem que ser grande o suficiente para não limitar o valor do x e t.
Então, para esse caso específico, um valor de M que você pode usar é isso aqui. Esse termo aqui, ele está dizendo, a gente está pegando a capacidade da máquina num certo período, está descontando quanto da máquina eu uso para produzir o certo item, esse item I, e estou dividindo pelo tempo que eu gasto para produzir esse item. Então, assim, isso aqui é um limitante para quanto eu consigo produzir de um certo item I no período T. Meio que assim, se eu fosse produzir só esse item, quanto que e usasse a capacidade toda da máquina, quanto que eu conseguiria produzir é isso, o máximo vai ser isso aqui. Esse termo aqui está pegando as demandas do item I para todos os períodos até esse período que eu estou agora. Então, o que acontece? Eu não vou produzir, quando eu estou num certo período, eu não vou produzir mais do que a soma das demandas que eu tinha até agora. Tipo, eu poderia produzir mais, mas não tem por que eu produzir mais do que isso. Então, um número grande o suficiente aqui poderia ser, pega esse termo aqui, que seria produz tudo que dá do item I naquele período, esse termo que é produz tudo que seria necessário. Desculpa, eu falei desse período, mas eu quis dizer a produção daqui para frente, o que já foi, já foi. Essa somatória eu estou pegando, pega a demanda para esse item da agora até o final. Eu não vou produzir mais do que isso. Então, eu vou pegar o menor desses dois e esse seria o meu M grande. Nesse problema em particular, a gente consegue esses limitantes. Então, você tem um valor que você consegue calcular ali e você define, isso aqui são tudo parâmetros, você pode calcular antes, e já define os seus valores de M. Esse M é meio que um valor que é grande o suficiente para não atrapalhar, mas ele não é tão grande que vai virar um número gigantesco que depois, numericamente, para resolver o seu problema, você vai ter problemas. Em alguns modelos, em alguns casos, não dá para achar um M assim, razoável. E aí você só joga um M grande e é isso aí. Assim, joga um número gigantesco e fim. Tá certo? Então, quando você tem um limitante ali que, tipo, um M que é grande o suficiente para o que você quer, mas não é tão grande assim, usa esse valor. Tá? Nesse caso, a gente tem esse valor, então a gente pode usar esse valor assim. Aí, juntando tudo, o nosso modelo fica com essa cara aqui. Opa. Então, esse é um problema de otimização linear inteira, mista. Então, é linear porque tanto a função objetivo como as restrições são todas lineares. Inteira, porque eu tenho uma variável aqui que assume valores inteiros só, que é 0 ou 1. E é mista porque algumas variáveis são inteiras, essas desse conjunto são inteiras, mas essas aqui não são inteiras. Elas podem ser valores reais quaisquer. Tá? Então, o mista é porque tem misturado tanto inteira como contínua. Tá certo? Então, aqui eu só peguei tudo que tinha ido antes e colei aqui, tá certo? Então, essa aqui é a função que vai minimizar os custos que a gente tem. Essa restrição, a primeira restrição, o primeiro conjunto de restrições, vai atender produzir o tanto suficiente para atender a demanda e vai fazer o balanceamento de estoque, que a gente chama. Essa próxima restrição vai respeitar a capacidade da máquina. A restrição, o terceiro conjunto de restrições, vai garantir que o y vale 1 só quando o x é positivo, e o resto é o domínio das variáveis. Tudo bem? Então, esse aqui já é um problema bem mais complicado de modelar do que o anterior. Assim. E aí, para resolver, é mais complicado ainda, porque aqui nesse caso, bom, a gente tem um monte de variáveis, tá? Então não dá para você fazer um desenho. A gente tem variáveis binárias, e aí o Renan deve ter comentado que a intuição diz que, tipo, não, mas agora, sei lá, resolver com variável binária é mais fácil porque você tem valores, você, sei lá, tipo, tenta com 0, tenta com 1 e vê o que deu. Antes você tinha infinitos valores. Mas resolver esses problemas é muito mais complicado, tá? Ele demora muito mais do que quando você só tem variáveis contínuas. Beleza? Então, o que eu tinha pensado aqui para deixar vocês pensando a respeito, e aí a gente discute na quinta-feira, é um problema que a gente chama de... É um problema de empacotamento ou de corte, que meio que é a mesma coisa, que é o seguinte, imagina que você tem N retângulos, tá? Cada um tem uma largura e uma altura, dados. Então, esses aqui são dados do problema. Aí você tem um retângulo maior,
E esse retângulo maior, ele tem uma altura A que é dada, e o comprimento, a largura dele é tão grande quanto você precise. Isso aqui, esse tipo de problema, é muito comum, por exemplo, se você você tem uma fábrica de, sei lá, lençol ou fronha, que é o quê? Você tem os tecidos, eles vêm em rolo, então você tem uma altura, que é a altura do rolo, e aí o rolo, ele não é infinito, obviamente, ele é um retângulo gigantesco, mas ele é tão grande quanto você precisar, digamos assim. E aí, quando você vai cortar as fronhas, ou os lençóis, ou, sei lá, um lençol de baixo, ou qualquer coisa do tipo, você vai cortar retângulos desse retângulo maior. Aí, qual que é o objetivo aqui? Você tem que colocar todos os retângulos pequenos dentro desse retângulo maior. Eles têm que ficar dentro mesmo, não pode, tipo, você pega o tecido e deixa uma metade da fronha para fora, porque na hora que você cortar, não vai dar, né? Tipo, vai ficar faltando um pedaço. Então, você não pode deixar nada para fora e você não pode deixar sobreposição. Então, você não pode falar, eu vou pôr uma fronha aqui e outra fronha aqui, porque na hora que eu cortar uma, a outra vai ficar com um buraco. Então, você tem que deixar eles sem... Você pode encostar, mas não pode ficar um em cima do outro. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que dispor todos esses retangulinhos dentro do seu retangulão, de forma que você minimize o comprimento que você use do retangulão. Então, se você pensar no rolo de tecido, eu vou usar um tanto do rolo de tecido, terminei de usar, imagina que você cortou ali. Eu quero minimizar essa quantidade que eu corto, porque o que eu cortei aqui, o que sobrou aqui, vou jogar fora. Tá certo? Então, você tem o retangulão, quer dispor os retangulinhos dentro do retangulão, sem sobreposição, para minimizar o comprimento do que você usa do retangulão. Deu para entender qual que é o problema aqui? Ih, tá mudo aí, não estou ouvindo. Espera um segundo, estou dizendo. De formar grupo que pelo menos vai montar o problema, ok? Isso aqui, se vocês procurarem, vocês acham, mas a minha recomendação é pensarem a respeito. Tá bom? Para a próxima quinta-feira, começar a pensar, pelo menos, como formular, como construir. Okay? E aí a minha dica é, vocês coloquem o retangulão, pensa que você está no plano cartesiano, você coloca o canto inferior esquerdo do retangulão no 00, e aí você pega os retangulinhos, você escolhe um ponto deles, para ser, em geral a gente pega um vértice, para ser a referência daquele retângulo. Então, o que você quer decidir é onde você põe aquele pontinho. Porque se eu coloquei aquele pontinho, o resto meio que... né, seria um retângulo. Eu coloquei, sei lá, tem um retângulo aqui. Aí eu vou colocar esse cantinho daqui em algum lugar. Se eu pus esse cantinho em algum lugar, esse aqui já está definido onde ele está, esse também, né? Tipo, então, você só precisa decidir onde põe um dos pontos, porque o resto meio que vai junto, assim. Essa é a dica, assim, de como pensar, assim. E aí vocês têm que garantir que não tenha sobreposição e que está todo mundo dentro do retangulão. Tudo bem? Vocês vão começar a fazer para a próxima quinta, de maneira que vamos montar o problema. Não está pedindo de resolver, está pedindo de montar. Não precisa resolver não, gente. A gente não está preocupado em resolver. Resolver é bem difícil. Montar, pensar como montar. Para montar uma coisa tipo isso, assim. Aí na quinta-feira a gente começa a resolver, montando... Existem vários jeitos, tá? Bom? Bom, gente. Sim. Muito bem. Então, aqui eu deixei só as referências do... Se alguém quiser procurar alguma coisa assim. Aí eu mando para você, Stefanella, os slides, aí você pode disponibilizar. Desculpa? Quer que eu te mande os slides? Porque aí eles podem usar o que quiser. Sim. Obrigada. Você pode mandar. Já está gravando, de maneira que coloca a mão na massa. Isso, aí vão tentando. Vai dar trabalho, eu acho, mas... Sim, mas montar. Se der errado, tudo bem. Exatamente. A ideia, espero que eu